Nós leremos a partir do verso 6 do capítulo 1 da carta aos Gálatas, apenas até o verso de número 9. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, leremos do verso 6 até o verso de número 9. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Meus irmãos e irmãs, o diabo, inimigo das nossas almas, do reino de Deus, utiliza várias armas, vários instrumentos, na tentativa de impedir ou, pelo menos, retardar a promoção do reino de Deus neste mundo, mediante a pregação do Evangelho. Quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós tivemos a oportunidade de ressaltar várias vezes como o diabo usa instrumentos variados com o intuito de alcançar esse propósito maligno. Ele pode empregar a hipocrisia das pessoas, como foi o caso de Ananias e Safira. Ele pode utilizar incrédulos que ensinam coisas absolutamente contrárias ao Evangelho. Ele emprega também as perseguições com a intenção de impedir que o Evangelho seja anunciado como deve ser. E ele também faz uso de falsos mestres, falsos ensinadores, com a intenção de corromper o Evangelho. E pior do que a negação explícita do Evangelho, mais dano do que a negação explícita, o ensino herético, totalmente herético do Evangelho, é a sua corrupção, a sua perversão, a sua subversão. Exatamente por isso, se os irmãos observarem, nós encontramos dezenas de admoestações, de advertências na Bíblia contra falsos mestres, falsos profetas no Antigo Testamento, falsos apóstolos, que se transvestem, que se fingem de anjos de luz, e que se apresentam como mestres, como ensinadores, como apóstolos, mas, na verdade, negam o Evangelho e podem causar grande dano à Igreja de Cristo. Várias pessoas, vários historiadores bíblicos, estudiosos da Bíblia, têm reconhecido, da história, têm reconhecido que o maior dano
causam à igreja, aqueles que de dentro da igreja ensinam o erro, do que aqueles de fora e que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus. Mal maior é causado à igreja no decurso da história por aqueles que, se dizendo cristãos, ensinam um suposto evangelho diferente do evangelho bíblico, do que aquelas autoridades militares e civis, ímpias, que se levantam, que se opõem e perseguem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, no domingo passado nós praticamente começamos o estudo dessa importante carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. A carta magna da liberdade cristã. A carta de alforria do crente. A pedra fundamental do protestantismo, como tem sido chamada. E tive a oportunidade, considerando os 5 primeiros versículos desta carta, a saudação, esse prefácio e saudação do apóstolo Paulo, de elucidar alguma coisa acerca do autor e como ele se apresenta aqui, reivindicando a autoridade divina, visto que o seu apostolado não pertencia à igreja, mas ao Senhor Jesus Cristo, que o havia chamado. Ele não era apóstolo de uma ou de algumas igrejas. Ele era apóstolo de Cristo, exatamente como os demais apóstolos que haviam sido comissionados pelo Senhor Jesus e haviam sido testemunhas da ressurreição de Cristo. Vi aqui com os irmãos como o apóstolo Paulo se dirige aos Gálatas sem nenhuma palavra de elogio, como ele costuma fazer nas suas outras cartas. E considerei com os irmãos como o apóstolo Paulo saúda aquela igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mencionando a fonte da salvação, a graça de Deus, e o resultado da salvação, que é a paz preciosa, que pela graça de Deus nós desfrutamos em Cristo Jesus. Paz com Deus, paz conosco e paz com os nossos próximos. A exemplo das outras cartas do apóstolo Paulo, nós hoje deveríamos estar considerando um outro assunto. Nós deveríamos estar considerando uma manifestação de gratidão a Deus pela existência daquela igreja. Porque se os irmãos observarem, é assim que o apóstolo Paulo faz em praticamente todas as outras cartas que ele escreveu. Logo após esse prefácio saudando as igrejas, os destinatários, o apóstolo Paulo regularmente expressa a Deus a sua gratidão, lembrando de aspectos positivos dos seus destinatários. Ele faz isso até escrevendo a igreja de Corinto, uma igreja extremamente problemática, que apresentava uma variedade enorme de problemas morais, problemas teológicos, problemas litúrgicos. Mas nós não encontramos isso aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. E nós não encontramos, meus irmãos e irmãs, exatamente porque o coração do evangelho estava em xeque. E quando a salvação dos homens
está em jogo e a glória de Deus está em jogo. Não há lugar para palavras de elogio. Por isso, ao invés de gratidão, nós encontramos advertência. Ao invés de eulogias, de manifestação de louvor a Deus, como expressão de gratidão, nós encontramos uma imprecação. E é por isso que, ao invés de estudarmos hoje uma ação de graça pelas igrejas da Galácia, nós vamos estudar a indignação do apóstolo Paulo em virtude da apostasia das igrejas da Galácia. Ou colocando em outras palavras, nós vamos estudar uma forte advertência do apóstolo Paulo contra a perversão, a corrupção, a subversão do evangelho que o apóstolo Paulo havia anunciado naquelas igrejas da Galácia e do qual eles estavam se apartando. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta e acompanhem esses poucos versículos, primeiramente para a admiração do apóstolo Paulo que nós encontramos registrada aqui no versículo de número 6. Logo após o seu prefácio, a sua saudação às igrejas, o apóstolo Paulo expressa a sua admiração, o seu espanto, o seu assombro, um misto de surpresa e de indignação, escrevendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E com essas palavras, meus irmãos, o apóstolo Paulo está ali manifestando, como eu disse, o seu espanto. Alguém trouxe a notícia, ou alguém escreveu alguma carta, não sabemos exatamente através de que meio o apóstolo Paulo ficou sabendo o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia, mas ele recebeu a notícia que aquelas igrejas onde o apóstolo Paulo havia passado ali na sua primeira viagem evangelística e havia anunciado o evangelho nas cidades de Antioquia da Psídia, de Icônio, de Listra, de Derbe, igrejas que haviam presenciado o sofrimento do apóstolo Paulo, que apedrejado quase foi morto ali na cidade de Listra, igrejas que haviam sido instruídas, orientadas, ensinadas no evangelho, na vontade de Deus, por ninguém menos do que o grande apóstolo Paulo. Estavam se apartando do evangelho. Esse é o motivo da admiração do apóstolo Paulo, do espanto do apóstolo Paulo. É que aqueles irmãos ali daquela igreja, provavelmente não todos, mas uma parte considerável daqueles irmãos, estavam para usar talvez uma tradução mais adequada, mais apropriada para a palavra original, estavam desertando do evangelho. Nós temos aqui um termo grego que era utilizado em contexto militar. Pessoas que desertavam de um exército e que muitas vezes passavam para outro exército, para a força do inimigo. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo: eu estou espantado, eu estou assustado que vocês estejam desertando do evangelho, que vocês estejam trocando
o evangelho daquele que vos chamou, ou seja, de Deus, é Deus quem chama, é Deus quem, mediante a pregação do evangelho, através do seu Espírito Santo, chama eficazmente as pessoas para Cristo. Paulo estava assustado. Como é que aqueles irmãos estavam desertando do evangelho daquele de Deus que os havia chamado na graça de Cristo, através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, onde ele derramou o seu sangue para salvar de maneira graciosa aquelas pessoas para outro evangelho. E o assombro do apóstolo Paulo não consiste apenas em que eles estavam desertando do evangelho genuíno, verdadeiro, e portanto eles estavam desertando de Deus, que os havia chamado mediante esse evangelho, mas eles estavam fazendo isso muito depressa, muito facilmente, como a palavra aqui empregada pode significar, ou rapidamente ou facilmente, ou quem sabe as duas ideias estão aqui expostas. Provavelmente o apóstolo Paulo ainda estava ali na cidade de Antioquia da Síria, para onde ele havia retornado à sua base missionária, logo após a sua primeira viagem missionária, o estabelecimento daquelas igrejas, a instrução daqueles irmãos, e depois do retorno, a confirmação daquelas igrejas, a advertência de que eles seriam também perseguidos, mas que eles deveriam permanecer fiéis ao Evangelho e fiéis a Cristo. E tão pouco tempo havia se passado, e com tanta fidelidade, como é que eles já estavam se apartando do Evangelho? E por consequência, desertando de Deus, das fileiras dos exércitos de Cristo, para se filiar a outras fileiras. E não apenas o apóstolo Paulo expressa a sua admiração e o seu espanto por eles estarem se apartando de Deus, do evangelho genuíno, e tão rapidamente e facilmente fazendo isso, mas, meus irmãos e irmãs, se apartando para um outro evangelho. Talvez, para os irmãos que leem apenas a tradução na nossa língua portuguesa, não consigam apreciar o que o apóstolo Paulo esteja dizendo aqui. Quando o apóstolo Paulo se refere a outro evangelho, no final do versículo 6, ele utiliza um adjetivo na língua grega, heteros, que significa normalmente, aqui pelo contexto, quase certamente, uma coisa diferente, uma coisa de outra natureza, um evangelho diferente, um evangelho de outra natureza, não apenas um outro evangelho da mesma natureza. Quando ele menciona outro, no início do versículo 7, observem, o qual não é outro, ele menciona o outro adjetivo no grego, alos, que significa regularmente outro da mesma natureza. Em outras palavras, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui manifesta não apenas a sua admiração, o seu assombro, o seu espanto, aquele misto de surpresa e de indignação, por aqueles irmãos que ele havia anunciado, ele mesmo ali catequizado, pregado o evangelho, confirmado aqueles irmãos na fé, tão rapidamente abandonassem o evangelho que o apóstolo Paulo havia pregado. E por consequência, abandonado o Deus que os havia chamado irresistivelmente pelo seu Espírito através daquele evangelho que o apóstolo Paulo havia pregado. E isso de maneira tão rápida, tão fácil, e em direção a um evangelho
de natureza completamente diferente daquele que o apóstolo Paulo havia anunciado, que eles haviam recebido, e que havia sido instrumento da graça de Deus, nas mãos do Espírito Santo, para a conversão deles. No versículo 7, meus irmãos, nós lemos acerca da explicação, de uma explicação que o apóstolo Paulo fornece acerca daquilo que ele havia chamado no versículo anterior de outro evangelho. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro que quando ele havia se referido a outro evangelho, esse evangelho que eles estavam agora, para o qual eles estavam agora desertando e se encaminhando e absorvendo e crendo e recebendo, na realidade não era simplesmente um outro evangelho da mesma natureza, com uma modificação insignificante, não significativa. Aqui ele deixa perfeitamente claro que aqui que os Gálatas não estavam indo para um alos evangelho, mas para um heteros evangelho. Basta os irmãos lembrarem de misturas homogêneas e misturas heterogêneas, diferente, de natureza diferente, heteros. E ele deixa bem claro, dizendo que na realidade não existe um alos evangelho. Não existe um outro evangelho aceitável. Não existe uma outra boa nova de salvação, a não ser a boa nova de salvação pela graça, exclusivamente mediante a fé na eficácia e na suficiência da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. O que há são perversões do Evangelho, são corrupções do Evangelho. Qualquer acréscimo ou qualquer subtração ao Evangelho apostólico que oferece salvação a pecadores exclusivamente pela graça de Deus, a parte das obras da lei, mediante a fé em Cristo Jesus, qualquer modificação desse evangelho, na realidade, transforma esse evangelho, o evangelho genuíno, numa perversão do evangelho, numa subversão do evangelho, numa corrupção do evangelho. O retorno à escravidão da lei significa, na realidade, a rejeição da graça. Isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo deixa perfeitamente claro em vários dos seus escritos. Porque se é pela lei, já não é pela graça. E aqui mesmo na carta aos Gálatas, ele vai desenvolver esse assunto no capítulo 5, quando ele escreve: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E ele acrescenta: eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. E é, em outras palavras, meus irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele deixa claro para aqueles irmãos que, na realidade, quando eles estavam admitindo que, além de crer na obra salvadora de Cristo na cruz, além de crer que Jesus era de fato o Messias prometido, para se tornar um cristão verdadeiro,
para ser salvo, seria necessário que gentios se circuncidassem e fossem obrigados a guardar os preceitos, as cerimônias, os dias da lei de Moisés, do Antigo Testamento. Isso significava que eles estavam desertando para alguma coisa que não era evangelho, coisa nenhuma. Era, na realidade, uma perversão do evangelho. E o resultado, meus irmãos, é que, ao invés das igrejas da Galácia estarem desfrutando do resultado da salvação mencionado por Paulo na sua saudação, que é a paz de Cristo, eles estavam em confusão. Ele observa no versículo 7, se referindo a esse outro evangelho, que não é apenas um outro evangelhozinho, uma pequenina modificação do evangelho, mas consiste no fato de que algumas pessoas, ele não precisa mencionar o nome, porque os leitores certamente poderiam identificar com clareza, estavam perturbando a igreja e, na realidade, o que eles queriam era perverter o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho de Cristo. E lá estava a igreja em confusão. Lá estava a igreja sendo conturbada, sendo perturbada, sendo sublevada por aqueles que, na realidade, não anunciavam o evangelho genuíno, mas queriam, com os seus acréscimos e as suas exigências legalistas, perverter o evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo, pela fé, exclusivamente pela fé, na obra redentora, expiatória, salvadora do Senhor Jesus Cristo. Não é outro evangelho, não. Eles estavam se apartando para uma perversão do evangelho. E estavam ali em confusão, em perturbação, por aqueles que estavam chegando na igreja, os legalistas, e estavam ali ensinando que aqueles irmãos, na realidade, para realmente serem salvos e viverem de modo agradável a Deus, irmãos gentios, teriam que se submeter a todos aqueles preceitos da lei de Moisés, a guarda de dias, de cerimônias, especialmente da circuncisão. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua na sua manifestação de indignação por causa da deserção ou da apostasia daquelas pessoas das igrejas da Galácia, falando não somente da sua admiração, do seu espanto, e explicando a natureza do outro evangelho para o qual aqueles irmãos estavam desertando, mas também, e especialmente, nós encontramos nos versículos 8 a 9, uma verdadeira imprecação contra aqueles mestres, falsos mestres, que estavam se infiltrando nas igrejas da Galácia, estavam minando a autoridade do apóstolo Paulo, e estavam minando a sua mensagem, e assim estavam corrompendo o evangelho. E nesses versículos, irmãos, nós encontramos palavras muito duras, enfáticas mesmo, e que lançam muita luz sobre a seriedade de mantermos a pureza do evangelho. Um bom comentarista que estive lendo essa semana, ele ressalta, ele observa que nas igrejas contemporâneas
não se percebe a mesma preocupação e a mesma seriedade em discernir, compreender e preservar puro o Evangelho, como nós percebemos aqui na igreja primitiva. E essa seriedade se manifesta na maneira como o apóstolo Paulo se expressa nos versículos 8 e no versículo 9, quando ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vindo do céu, deixando claro que não está falando de anjo caído, mas a ideia é de anjo mesmo, né? Eleitos, aqueles que foram preservados pela graça de Deus naquele estado de pureza em que foram criados. Vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E ele não se dá por satisfeito e repete a imprecação, agora não de maneira hipotética, absurda, porque ele jamais pregaria um outro evangelho, nem o anjo vindo do céu pregaria um outro evangelho, mas de maneira realista, dizendo: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E o apóstolo Paulo, com essas palavras, meus irmãos, não poderia ser mais enfático. Aqui ele está dizendo que se alguém prega um evangelho, podemos interpretar assim: paralelo ao evangelho que Paulo havia pregado, ao evangelho apostólico, e que eles haviam recebido, ou alguém que prega o evangelho que vá além daquele que havia sido pregado a eles, e que o Espírito Santo havia utilizado para a conversão deles. Então essas pessoas deveriam ser, elas são e seriam malditas. São pessoas que se encontram na realidade debaixo da ira de Deus, como uma palavra utilizada, separadas para a perdição e para a destruição eterna. Isso significa que aqueles que anunciam evangelho corrompido, que aqueles que pregam evangelhos distorcidos, que aqueles que ensinam evangelhos paralelos, que na realidade são evangelhos acrescidos ou diminuídos, eles se encontram debaixo da ira de Deus. Eles estão determinados para a condenação eterna, para a perdição eterna, para a morte eterna. E não importa se eles são evangelistas, não importa se eles são ministros do evangelho, não importa nem se eles são apóstolos, nem ainda anjos do céu. Porque os pregadores, as credenciais dos pregadores, não autenticam a mensagem. A mensagem é que autentica os pregadores. Não importa se trata de um grande evangelista, de um pregador de renome. Não importa se trata de pessoa altamente culta e erudita. Não se trata de pessoa aparentemente piedosa. Nem se realizam grandes obras de misericórdia. Nem se falam em línguas. Se eles anunciam evangelho diferente daquele que Paulo havia pregado, eles são malditos. Eles se encontram debaixo da ira de Deus, porque eles pervertem o evangelho. O anúncio da verdade bíblica, de que não há nenhum outro mediador, nem há nenhuma outra maneira, nem qualquer outra coisa é necessária
para a salvação de um pecador, por maior que seja ele. Por mais envolvido que esteja com o pecado. A não ser a verdade bíblica de que as pessoas são salvas exclusivamente e de maneira suficiente pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, por essa salvação da graça, fruto da graça de Deus, que era anunciada pelo apóstolo Paulo e que precisaria ser crida com arrependimento. Se qualquer outra coisa fosse acrescida, não importando, eu ressalto, a credencial daquele que anuncia ou que prega o Evangelho. Essas pessoas que fazem isso, na perspectiva do apóstolo Paulo, na perspectiva divina, são malditos, anátemas, separados por Deus para a perdição eterna. Meus irmãos, eu quero concluir essa pequena exposição desses versículos importantes da palavra de Deus, extraindo daqui algumas poucas lições para nós nessa noite. Uma delas diz respeito à nossa responsabilidade como ouvintes, como indivíduos. Observem que aqui, lá nas igrejas da Galácia, estavam pessoas que se apresentavam como mestres, são os judaizantes. Nós já conhecemos bem esse grupo do nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Sei que os irmãos estão lembrados do capítulo 15 do livro de Atos, onde Lucas registra o conselho de Jerusalém exatamente para solucionar este problema, tentar solucionar este problema. Mas, e essas pessoas estavam absolutamente erradas, na realidade eram malditas por fazerem isso, mas isso não isentava os crentes da Galácia da responsabilidade deles de não darem ouvidos a esses falsos mestres e a se apegarem ao evangelho genuíno e a não desertarem da graça de Deus em Cristo para outro evangelho, que na verdade não é evangelho coisa nenhuma, mas não passam de perversões do evangelho. Isso é bom, irmãos, nós ressaltarmos. É bom lembrarmos que todos nós somos suscetíveis ao pecado. Olha, irmãos, observem bem, aquela igreja não havia sido estabelecida por pessoas como nós. Aquelas igrejas haviam sido estabelecidas por ninguém menos que o apóstolo Paulo, o grande mestre das igrejas, apóstolo comissionado, inspirado pelo Espírito Santo, com a autoridade que Deus nos deu, aquele fariseu que havia experimentado como ninguém a escravidão da lei e que havia conhecido como ninguém a liberdade da graça salvadora de Deus em Cristo. Havia estado ali, naquelas igrejas, havia passado tempo razoável ali, ensinando, debaixo da direção, da graça, do poder do Espírito Santo de Deus, com toda a sabedoria inspirada que Deus havia dado a ele. E, no entanto, pouco tempo se passou, e com quanta facilidade aquelas pessoas estavam se deixando enredar por aqueles falsos mestres, e estavam abraçando um evangelho diferente, um evangelho acrescido, que havia se tornado, na realidade, um evangelho paralelo, e que, de fato, não era evangelho coisa nenhuma. Se tratava de perversão do evangelho, da mensagem daquelas pessoas que, sem escrúpulo, estavam tentando corromper o evangelho salvador do Senhor Jesus com os seus acréscimos. E aqui nós temos, portanto, para nós, meus irmãos, que já fomos alcançados pela graça de Deus,
e pelo Evangelho salvador, e fomos convencidos do nosso pecado, da nossa iniquidade, e nos refugiamos atrás da cruz de Cristo, debaixo da graça de Deus, não por mérito nosso, não por virtude nossa, e passamos a confiar não em qualquer coisa que nós possamos fazer para alterar a nossa condição espiritual, mas passamos a confiar exclusivamente na graça de Deus em Cristo e a nos confiar a Cristo. Ninguém pense que nós estamos imunes a darmos guarida a outro evangelho. O ser humano é pecador, nós somos pecadores. Fomos regenerados, é verdade, temos uma nova natureza, mas ainda temos uma natureza pecaminosa. E por natureza nós somos inclinados para o engano, para o erro e para o pecado. E se um herege, alguém que ensina coisa totalmente contrária ao Evangelho, dificilmente seria ouvido por nós. Pessoas como esses que estavam conturbando as igrejas da Galácia, eles criam em Cristo. Eles criam que Jesus era o Messias anunciado. Eles criam na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Eles eram crentes ortodoxos, até certo ponto. Mas eles apenas acrescentavam, que grande coisa, a necessidade da circuncisão, da observância de cerimônias que Deus mesmo havia instituído na antiga dispensação, não é? Da lei. E nós somos suscetíveis a pessoas que se dizem evangélicas e que chegam com credenciais, possivelmente aquelas pessoas ali haviam chegado com credenciais de Jerusalém, dizendo, olha, nós somos seguidores de Tiago, da igreja de Jerusalém, e estamos aqui e declaramos isso. Não basta crer, é preciso circuncidar e observar toda a lei de Moisés. E nós não estamos imunes a esses pseudo-evangelhos, a esses falsos evangelhos, especialmente quando eles têm aparência de evangelho genuíno e verdadeiro, e nos são anunciados através de pessoas que apresentam credenciais impressionantes. Mas, meus irmãos, se esse evangelho vai além do evangelho apostólico, seja anátema. Mas cuidado com o coração, porque não é difícil pessoas se deixarem enganar por essas mensagens acrescidas do Evangelho, como se fossem apenas algum aperfeiçoamento do Evangelho. Mas, na realidade, não são perversões do Evangelho. Uma outra lição que eu quero extrair, além dessa advertência, com relação à nossa suscetibilidade ao engano, ao erro, ao pecado, de respeito a essa lição, talvez a principal, essa advertência que nós encontramos aqui contra os falsos mestres. Primeiro, contra os falsos evangelhos, irmãos. Nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo isso. Aqui o apóstolo Paulo, na realidade, desmascara os pseudos evangelhos, os evangelhos paralelos, que, como eu disse, não são evangelhos coisa nenhuma. E no contexto em que nós vivemos, em que a todo momento lemos e ouvimos evangelhos moralistas, evangelhos relativistas nesse novo mundo pós-moderno, evangelhos pragmáticos, evangelhos espiritualistas, evangelhos subjetivistas, evangelhos ritualistas, mesmo nas igrejas evangélicas, evangelhos sociológicos, políticos, psicológicos, que na realidade se apresentam como se fossem aperfeiçoamentos, novas descobertas do Evangelho. Meus irmãos e irmãs, vamos lembrar dessa advertência que o apóstolo Paulo faz aqui acerca da seriedade
de acrescentar, de extrair, de alterar, de mudar qualquer coisa nesse que é o coração da mensagem evangélica. Não há salvação em nenhum outro e de nenhuma outra maneira a não ser exclusivamente pela graça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé e o arrependimento. Nada mais é necessário para a salvação. Nenhuma obra da lei, absolutamente nada mais é necessário, segundo a Bíblia, do que nós nos arrependermos do nosso pecado e confiarmos sinceramente e professarmos com a nossa boca que cremos exclusivamente na obra redentora, salvadora de Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos, aqui temos também uma advertência não apenas contra os falsos evangelhos, e nós nesse mundo contemporâneo devemos estar alertas para outros evangelhos que ameaçam o evangelicalismo atual, mas encontramos aqui também advertências contra os falsos mestres, como mencionei há pouco, contra aqueles que pregam outros evangelhos, como aqueles que pregam evangelhos paralelos, aqueles que pregam o evangelho que vão além do evangelho apostólico. Essas pessoas, vamos lembrar, elas são malditas. Elas são malditas. João diz que, na sua carta, que se outra pessoa chega ensinando coisa diferente, a igreja nem deve receber, porque eles são malditos. E assim é, meus irmãos. Aqui nós temos uma advertência, uma trombeta, o apóstolo Paulo como atalaia da igreja, soando a trombeta de maneira estridente, audível, enfática mesmo. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, que expressão forte, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, e aqui o apóstolo Paulo repete, e é provável que essa expressão já dissemos e agora repito, não é uma referência ao verso anterior, o verso 9, mas pelo advérbio que ele utiliza aqui no grego, agora, dá a entender de que ele está se referindo a uma advertência que ele já havia feito quando ainda estava lá, pregando e ensinando as igrejas da Galácia. O mais provável é que quando o apóstolo Paulo esteve lá anunciando o evangelho aos Gálatas, ele já advertiu, cuidado, porque surgirão falsos mestres e vos ensinarão coisas erradas e pregarão evangelhos diferentes e, portanto, não aceitem esse evangelho. E nós somos levados a entender que de fato assim foi, o apóstolo Paulo ministrando essa medicina preventiva na sua pregação contra o erro, o engano, a apostasia. Porque quando ele se congregou com os ministros, com os presbíteros, lá da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, ele advertiu logo, cuidado, porque quando nós sairmos, surgirão falsos lobos. E eles ensinarão heresias perniciosas. Vigiem, cuidado, não permitam que isso aconteça. E é bem provável que essa referência, portanto, assim como já vos dissemos quando eu estive entre vós. E agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Repito, não importam as credenciais. Não importam se são ministros conhecidos, famosos, de rádio e de televisão. Não importa se falam em língua, se são pessoas que aparentemente são piedosas,
ou que realizam grandes obras, não interessa. As credenciais dos pregadores não autenticam a mensagem. A mensagem é que autentica os pregadores. Ainda que sejam grandes pessoas, se pregam coisa diferente do evangelho que o apóstolo Paulo pregou e os apóstolos pregaram, seja maldito, seja anátema. E, portanto, irmãos, temos admoestações aqui para nós mesmos como membros da igreja, como mencionei no início. Cuidado, somos suscetíveis ao engano e ao erro. E devemos estar alertas para que não cairmos. Aqueles que pensam estar de pé, cuidem para que não caiam. E não errem, não falham. E não se desviem. Quantos começam bem e lá pelas tantas se desviam do evangelho genuíno? Temos advertência gravíssima contra aqueles que pregam evangelho diferente. E temos aqui advertência com relação a essa nossa responsabilidade. E, portanto, todos nós temos a responsabilidade de não nos deixar levar, enganar por esses que falsificam o evangelho, que corrompem o evangelho e apresentam o evangelho como se fosse evangelho e, na verdade, não passam de perversões, de corrupções, de falsificações do evangelho. Podíamos chamar de evangelho pirata, para usar uma terminologia familiar nossa. São evangelhos piratas. Eles não são verdadeiros, eles não são genuínos. E aqueles que, porventura, ainda estejam debaixo do engano, do erro, do pecado, saibam que a responsabilidade não é apenas daqueles que ensinam as falsidades, mas a responsabilidade é também nossa, quando nós nos deixamos levar pelo engano, pelo erro, pelo pecado. Quando Adão e Eva caíram, não foi apenas o diabo que foi responsabilizado pela queda, mas eles também foram responsabilizados. E, portanto, o apóstolo Paulo, na realidade, nesses versículos, embora seja absolutamente duro com os falsos mestres, ele não manifesta espanto pela atitude deles. Podem ler, em momento nenhum. Ele manifesta espanto pela igreja, que com tão pouco tempo e com tanta facilidade estava se deixando enganar e estava desertando de Deus e do evangelho genuíno em direção ao evangelho falsificado, pervertido por aqueles que na realidade queriam era perturbar, conturbar a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus nos livre disso. Deus livre os irmãos e irmãs de darem ouvidos a outros evangelhos. E Deus livre a mim de pregar um evangelho diferente, com qualquer acréscimo ou decréscimo daquele que o Senhor nos deu e que está registrado na sua palavra, o evangelho apostólico, segundo o qual as pessoas são salvas, não por mérito delas, não por virtude delas, não por qualquer coisa que elas possam fazer para mudar, alterar o estado espiritual delas, mas exclusivamente pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna.